Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte. Eu sou o professor Davi Leal e hoje vou iniciar uma série de vídeos de conversa sobre a maior revolta popular da história do Brasil, a Revolta da Cabanagem, ocorrida na Amazônia no século XIX. De saída, é interessante chamar a atenção de que a maior revolta popular da história do nosso país, ela é pouca trabalhada na sala de aula, pouco referenciada ou até mencionada na grande mídia e pouco presente, inclusive, no imaginário da população brasileira. E talvez por ser uma revolta popular isso explique muito, né? Quando você tem outras grandes revoltas do século XIX que estão presentes no imaginário porque viraram grandes obras de literatura ou mesmo de cinema ou até minissérie, como a Revolta da Farroupilha no Rio Grande do Sul, que tem minissérie na Globo, que tem vários romances famosos. Você tem, por outro lado, a Cabanagem, que mais recentemente teve um documentário produzido. O Márcio Souza escreveu uma tetralogia sobre essa grande revolta popular na Amazônia, mas esse é um movimento muito mais recente. De forma geral, nós temos poucas referências, poucas menções, até mesmo nos livros didáticos da área de História do Brasil, puxam uma nota de pé de página ao se referir a esse movimento ocorrido na Amazônia entre 1835 e 1840. Alguns autores diriam até que a revolta da Cabanagem nunca terminou, né? Viveríamos então tendo que resolver as questões colocadas lá pelos cabanos no século XIX. Então, essa série de vídeos busca chamar atenção para esse aspecto central da nossa história. Nessa conversa inicial, então iniciando esse diálogo, eu queria chamar a atenção para esse movimento anterior à Revolta da Cabanagem, anterior aos anos 30, no Grão-Pará, do século XIX. Chamar a atenção de que o estado do Grão-Pará, desde o século XVIII, ele vinha desde da política pombalina, de meados do século XVIII, passando por transformações e até por um processo de prestígio no interior da política pombalina, em que se buscou valorizar a agricultura da região, sobretudo no entorno de Belém. A própria cidade de Belém, para os termos da época, segundo o historiador Luiz Balcar Peixoto Pinheiro, era uma cidade tida como moderna em meados do século XVIII, dinâmica, com uma economia dinâmica. Não podemos esquecer que, desde o século XVII, 1621, a coroa portuguesa tinha separado os territórios portugueses na América, suas possessões na América, em território do Brasil, o Estado do Maranhão, que depois se torna o Estado do Maranhão em Grão-Pará, no século XVIII, em 1751, virar Grão-Pará e Maranhão, ou seja, a sede sai de São Luís para Belém, em 1751, e você tem essa prevalência de Belém como a principal cidade da região. Então, um elemento central dessa análise para poder entender esse contexto anterior à Revolta da Cabanagem é perceber que se constituiu desde a segunda metade do século XVIII até os anos 20 do século XIX, de 1820, toda uma elite, uma dinâmica econômica comercial em Belém e no entorno, o que dinamizava a economia e trazia uma série de prestígio e de elementos para essa elite paraense. Esse contexto de relativa valorização do Grão-Pará, ele começa a passar por transformações no contexto da vinda da família real em 1808 para o Brasil. Isso acaba alterando essa dinâmica interna do poder, porquanto que o Pará vai perder prestígio. A gente não pode esquecer que a relação econômica que se dava entre o Maranhão, o Grão-Pará, era diretamente com Lisboa no período colonial, sem necessariamente ter que passar pelos portos do que a gente chama hoje de Nordeste, sobretudo do Sudeste, do Rio ou de outra região próxima. O nosso diálogo e a relação se dava sobretudo com Portugal. Com a vinda da família real, essa estrutura de poder ela é modificada, porque a corte, então, se muda para o Rio de Janeiro e começa a se estruturar uma política
portuguesa para o seu império a partir da dinâmica da família real portuguesa situada no Rio. Ou seja, as relações de comando, de poder e de intervenção, sobretudo depois de 1822, com a independência do país. A gente vai ver agora em 2022 os debates sobre o bicentenário da independência e de como essas temáticas vão, então, retornar para o centro do debate historiográfico, mas a gente vê que ali a corte, a partir do Rio, passa a controlar e a dominar toda uma política, reconfigurando, inclusive, a relação com as elites locais. Então, esse é um debate muito forte do cenário político do século XIX, é que como que as elites políticas locais se veem diante dessa reconfiguração do poder a partir do Rio de Janeiro. E esse é um elemento que vai mexer muito com a política paraense, porque aquela relação de muito mais autonomia e prestígio que se dava com Portugal, o historiador Luiz Balcaçar Peixoto Pinheiro chega a comentar, inclusive na ideia, né, fazendo referência a muitos textos, de que o Pará se vislumbrava para o Grão-Pará a ideia de um vice-reinado, e ele acaba se transformando, na verdade, depois da independência, numa província. Né? Então, tem esse imaginário de vice-reinado, ou seja, uma estrutura de grande prestígio e relação direta de poder com Portugal. A estrutura seria muito mais subordinada numa condição de província subordinada ao Rio de Janeiro. Então, você tem essa relação muito forte. Além disso, para distensionar as tensões sociais no Rio de Janeiro, até mesmo em São Paulo, a corte situada no Rio de Janeiro passa a cobrar taxas e sobretaxas, impostos das suas províncias, inclusive aquelas mais distantes. E aí o Pará entra nessa relação de aumento de impostos, que é cobrado então da sua população. A gente não deve esquecer que, por conta da família real ter vindo em 1808 para o Brasil, num contexto de conflito e disputa com os franceses, eles buscam um revide, tentando invadir Cayena, aqui pelo norte, aqui pela Guiana, aqui pelo Amapá. Isso gera mais despesas para aquilo que depois veio se constituir o Amapá. Isso se constitui mais despesas para o Grão-Pará, que teve que arcar com todos os gastos desse movimento militar de revanche da coroa portuguesa. Então a gente vê todo um contexto de modificação e de maior pressão sobre essas elites locais, sobre essas elites paraenses. Esse é um dos elementos centrais na análise daquilo que vai estourar depois na década de 30. Eu acho que os trabalhos, os autores e as obras mais recentes vêm destacando não só esse elemento clássico das análises sobre a cabanagem, mas também destacando um outro aspecto que a gente considera central, que é pensar na longa história de exploração das populações locais, seja as populações indígenas escravizadas ou mesmo as populações indígenas livres, subordinadas a uma relação de trabalho compulsório, ou seja, de grande exploração da força de trabalho, a população negra escravizada também, quer dizer, um contingente grande, sobretudo no entorno de Belém, de uma população negra escrava, mas também daquela população mestiça, já fruto de um processo de miscigenação incentivado no interior das vilas pombalinas, né? Então, que gerou aquilo que o Carlos Araújo Moreira Neto, um historiador dos anos 70, chamou então de a construção de uma população tapuia na Amazônia, dos tapuios na Amazônia. Então, você tem esse conjunto diverso de pessoas, de grupos e de grupos étnicos que também estão na base de uma relação estrutural, vamos dizer assim, de uma relação mais longa de exploração da sua força de trabalho. Esse seria um outro elemento importante para ajudar a compreender depois aquilo que se constituiu na cabanagem na década de 30. Retornando aos anos 20, você tem então um Grão-Pará permeado por tensões e conflitos, sobretudo conflitos que se dão entre comerciantes portugueses que dominavam um comércio para o interior, para o sertão do Grão-Pará, um comércio de pequeno porte em Belém. Você tem a presença agora de grandes comerciantes ingleses e americanos dominando muito mais, controlando esse mercado de exportação, esse mercado internacional.
Você tem comerciantes brasileiros também de médio e pequeno porte, lavradores que vão se estabelecendo com fazendas de gado e com plantações no entorno de Belém, o que vai constituir também, na visão dos historiadores, uma camada intermediária importante que vai se envolver depois no movimento da cabanagem. Então, a gente tem um pré-1835, uma década de 1820 ali, muito efervescente, muito dinâmica, mas também marcada por tensões e conflitos internos. Então são essas tensões que vão se agravar, que vão aumentar até o final da década e que depois vão explodir nas grandes revoltas provinciais, no caso aqui da cabanagem, que deve ser pensada então nesse contexto de construção do Estado Nacional Brasileiro. Há pouco tempo havíamos nos tornado independentes de Portugal, isso significava todo também uma reestruturação do poder, uma tensão entre elites locais e elites nacionais, de como recompor essa configuração e esse novo arranjo político nacional, e que isso então vai tensionar muito mais ali em 1824 e 10 anos depois, em 34 e 35, a gente tem essas revoltas no período regencial. Então, como um primeiro momento do diálogo sobre essa série de conversas sobre a cabanagem, eu queria destacar esse elemento, né? Recuperando mais uma vez essa importante questão: como é que o movimento social mais importante da história do Brasil foi pouco comentado, foi pouco divulgado e pouco trabalhado nos livros, no imaginário social brasileiro. Talvez, recuperando mais uma vez o argumento inicial, por ter sido uma revolta popular, né, com grande participação de camadas subalternas da sociedade brasileira, da sociedade amazônica. Talvez isso explique muita coisa. E aí a gente vai ver os desdobramentos desse movimento nos próximos encontros.